Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui na casa da Joana, à conversa com a Rita Crespo sobre ensino doméstico. Rita, explica-nos como é que é o dia-a-dia ou a semana de uma criança em ensino doméstico. Bom, então isso tudo vai depender dos pais. Vai depender do ritmo dos pais, daquilo que eles acham que é benéfico, e neste caso do pai ou do tutor legal que vive com a criança, em relação aos horários, daquilo que é preciso ou não é preciso, ou que é melhor ou que não é tão bom quanto isso. Mas é preciso ter ideia e já esclarecer que há duas formas de fazer ensino doméstico. A primeira é a tradicional, em que se copia os horários da escola dentro de casa. Ou seja, tomar um pequeno almoço, começar a escola às 9, parar para o almoço ao meio-dia. Exatamente, e depois tem mais um bocadinho e depois a seguir tem a brincadeira. Okay. E de repente transformas a tua casa numa autêntica escola. Numa das divisões é uma escola. Isto digo porque eu vi em blogs e vídeos no estrangeiro, mais nos Estados Unidos, em que tem uma sala super comum, não é? Tem uma sala. Essa sala tem uma mesa grande com cadeiras, depende do número de filhos que eles têm, estantes gigantescas com todos os dossiês e trabalhos e fichas, e eles têm horário para cumprir. Ok. E depois temos, mais cá do que eu tenho conhecimento, dentro da minha rede de conhecimentos de pessoas em ensino doméstico, como há a perspectiva de que a educação não tem que ser feita dessa forma, porque é no fundo a cópia do que se faz na escola. Que não tem de ser assim, não é? Não tem que ser assim. Ok. Também não tem, pronto, há outras formas. Então tentam recriar em casa, aplicar, outras formas de dar o currículo académico à criança. E aí, no meu caso, vou dar como exemplo, eu percebi do ano passado para agora que o meu filho funciona melhor de manhã. Ok. Ele pode até, por exemplo, fazer só 1 ou 2 horas e absorver tudo que tinha para absorver. Exatamente. Aquilo que lhe Ou seja, não é a quantidade de horas, mas a qualidade e o estado de espírito da criança naquele dia também. Sim. E depois também outra coisa que é preciso falar, relativamente à questão dos horários e do tempo que fica a fazer os trabalhos ou as atividades, ou seja o que for, é que as crianças têm um tempo de foco, de atenção reduzido. Portanto, quanto mais pequeno, mais reduzido é. Pois. E isso é uma coisa que pode ser treinada no bom sentido, ou seja, permitir que a criança em pequena se habitue a ter momentos em que ela se foca em algo, por exemplo, em que se dá o tempo para ela fazer só aquilo, por exemplo. É uma forma de se atingir esse objetivo. Ok. Mas se a criança não tem esse hábito e, por exemplo, já esteve na escola e agora saiu, o não ter o professor, não estar num espaço fora de casa, faz com que o foco dela não exista. Em casa, então, tem a televisão, tem os livros, tem a consola, tem... Pronto. Pois. Ou no quarto tem outro tipo de coisas. Então, o que é que acontece? É necessário ter isso também em consideração, que às vezes, meia hora, a criança fica tão cansada de ficar no foco que desiste. Mas não há uma desistência de... Não, pode acontecer uma espécie de aceitar que durante aquela meia hora vai fazer o máximo e que depois durante o resto do dia vai aprender outras coisas. Exatamente. Claro. Então, nesse ensino doméstico alternativo, barra moderno, barra contemporâneo, que se quiser chamar, de acordo com as capacidades da criança inatas ou aquelas que ela adquiriu, seja do foco, seja dos interesses dela, é que vão comandar o tempo que se fica num determinado tema. Atividade, ok. Pronto. E a partir daí então vai-se construindo e vai-se tentando, depois é óbvio, não é? É preciso também ver que aqui o déspota não pode ser nem a criança nem o adulto. Tem de ser um trabalho de equipa. Exatamente. E uma coisa que eu também, provavelmente, eu vejo pelo meu filho, tem 2 anos, há dias em que ele está super disponível, há outros dias que é ou porque está mais constipado ou assim, não vai estar muito mais passivo. E então eu acho que no ensino doméstico é possível também ler a criança, a disponibilidade dele para essa aprendizagem e se calhar adaptar. Se calhar há dias em que ele está mais passivo, vamos fazer umas atividades mais físicas para ele, ou não. Ou ao contrário, portanto, tudo depende da criança. O que acontece agora no ensino doméstico e porque é que a pessoa, se a pessoa escolher ensino doméstico, deve ter já isto em consideração. É que tem que estar preparada, que ela vai ter também um processo de aprendizagem interno muito grande em relação a quem ela é, aquilo que sabe, todos os dogmas que existem, porque muita coisa cultural é-nos dada,
sobre como educar ou onde é que se deve educar. A questão é na escola é que se faz isso, Sim. que em casa é apenas para dar o básico. Sim. E que enquanto pai ou mãe, portanto, enquanto progenitor, trazer a criança ao mundo e depois há uns horários para cumprir. O pai e a mãe trabalham fora para garantir o sustento, então os pais são mais as pessoas que dão sustento e a educação moral, entre aspas, e a escola serve para a parte académica. Pois. Isso é o que nos é passado, é repetido na maioria destes casos. Está no inconsciente. Pois. Porque nós aprendemos mais porque vemos ser feito do que nos é dito. E então, se o adulto age daquela forma, a criança vai reproduzir porque o adulto é a referência. E de repente, nós adultos temos a criança e estamos com ela 24 horas por dia, mesmo a dormir, isso também conta, não é? E de repente a criança começa a contestar coisas, ou a ter hábitos, ou a ter certo tipo de comportamentos que a gente não devia de ser assim, porque é que tu fazes ou isso? que tu não vês isso porque ela está na escola. Ou se então, estivesse na escola, não é? Ou seja, os pais que têm os filhos na escola não veem isso e quando estão em casa não têm tempo para ver porque têm as tarefas domésticas para fazer. Então esse tipo de questões... É mesmo uma parentalidade muito intensa. É muito intensa e vai ter que ser uma parentalidade consciente. Há um livro muito chique, depois eu vou dar Como é que a se chama? referência. Parentalidade Consciente. É de uma psicóloga indiana. Ok. E é muito giro. E mexe eu vou deixar nas referências. Sim, mexe muito com pois é que eu questão... acho é mesmo um processo interno e é também por isso que eu estou a fazer estas conversas, porque eu sinto que é mesmo um processo que eu vou ter de viver para me capacitar para conseguir fazer. O Bernardo está connosco, mas imagina, eu acho que daqui a 3 anos a minha atitude vai ser completamente diferente no que toca à educação e é esse, quero me empoderar dessas ferramentas e esse entendimento do que é que a escola era, do que é que a escola é, do que é que a escola pode ser, o que é que foi na minha altura ou o que é agora. Exatamente. E então vai haver, isto é bom ficar sublinhado, vai haver muitos conflitos internos e externos, dependendo do temperamento da criança, do caráter da criança e do adulto que está com ela. Pois. Porque toda a noção, conceito anterior até ao ensino doméstico, até estar essa vivência, vai ruir. Ou seja, vai ter de desconstruir para construir novamente uma coisa nova. E ela vai ruir, seja como for, e vai ter que haver outro tipo de consciência. Portanto, é um trabalho muito grande de consciência e do adulto. Tem que estar preparado. Eu entrei em contacto com o método Montessori, da Maria Montessori, que foi a precursora do ensino pré-escolar, do que chama-se agora ensino pré-escolar. Acho que era muito importante haver esse tipo de acompanhamento, até mesmo desde o berço, no princípio do século XX. E ela fala muito sobre o adulto preparado, em que o adulto não interfere, o adulto apenas mostra as coisas, facilita, orienta, mas é a criança que absorve todo o conhecimento. E a partir daí o adulto vai orientando, portanto não tens que fazer isto. Exato, porque senão estamos a criar cópias nossas e não evoluímos enquanto humanidade. Estamos a criar clones emocionais. Isso não é bom quando nós temos tipo bagagem emocional, de traumas emocionais, porque depois passa para a criança e depois nós criticamos a criança e ela diz, mas tu fazes igual. Então esse é muito importante. Uma estalada de luva branca que não é preciso os filhos estarem em homeschooling, mas que os pais em parentalidade consciente têm noção disso, de muitos espelhos que nós vemos nos nossos filhos. Exatamente. E no que toca ao ensino acho que ainda é mais, é um desafio ainda maior, mas também muito mais gratificante. Se for levado nesse sentido de que tudo é um aprendizado, é muito gratificante. E depois então lá está. Os horários, se é de manhã, se é à tarde, eu acho que um dia inteiro já é ensino doméstico tradicional. Depende da abordagem que a pessoa queira ter, daquilo que a pessoa se sente capaz de fazer também, mas está sempre a tempo de ir mudando consoante aquilo que ela vê, observa. É muito importante observar a criança e perceber como é que ela reage, se reage bem àquele tipo de forma de abordagem, se reage bem ao tipo de coisas, e depois ao sair de casa. Fica para o próximo episódio. Boa! Vejam então o próximo episódio aqui com a Rita Crespo sobre ensino doméstico em Portugal.